Sim, estou fazendo aqui a tier list do Campeonato Brasileiro, um pouco enviesado pela primeira rodada do Brasileirão. Estou gravando o vídeo aqui no dia 29 de janeiro. E essa tier list em específico para essa temporada é a mais maluca e imprevisível de todas. Por quê? Porque você não tem análise nenhuma de desempenho. Os times têm 3, 4 jogos na temporada para começar uma Série A. O Bahia jogou 2, 3 vezes com o time principal até o momento, muito pouco. O Remo fez um jogo no Campeonato Paraense e agora fez um jogo na Série A e perdeu para o Vitória por 2-0. Então, a maioria dos times aí tem 3, 4 jogos no ano com o time principal. O Flamengo, o Vitória, o Bahia, o Atlético Paranaense, o Coritiba. Então, a gente não tem ali uma amostra de 20, 25 jogos, como normalmente acontece antes de começar a Série A. Porque você tem todo um campeonato estadual, tem jogos da Copa do Brasil, tem jogos ali de uma Copa do Nordeste, Copa Verde, para você ter um mínimo de uma análise ali um pouco mais concreta e lúcida de como é que chega cada um dos 20 times da Série A. Só que assim, dá para você ter noção e trazer aqui um palpite um pouco mais convicto para quem vai ser campeão, quem vai para Libertadores, pré-Libertadores, Sula, meio de tabela para baixo e o rebaixamento. De acordo com a capacidade de investimento, de acordo com a capacidade do elenco, que é o principal ponto, inclusive, nesse momento de análise, para você cravar quem vai ficar na parte de cima da tabela e quem vai ficar na parte de baixo. Outro ponto importante, os objetivos de cada time nessa temporada. Tem time aí, irmão, que só vai jogar Série A. Tem time que vai jogar Série A, Copa do Brasil, Copa do Nordeste. Tem time que vai jogar Série A, Copa do Brasil, Copa Libertadores ou Sul-Americana. Então vai ter 3, 4 campeonatos ali. Ainda tem o campeonato estadual, então vai ter um calendário muito mais inchado. E aí você vai precisar de um elenco muito mais robusto. Então, automaticamente você já nem sobe tanto o sarrafo na Série A. E para mim o retrato claro é o Bahia. Se o Bahia só jogasse a Série A, eu cravaria o Bahia no G4. Agora, o Bahia vai estar pelo menos na 4ª colocação ao término da Série A. Só que o Bahia joga Libertadores, o Bahia vai querer jogar e disputar bem uma Copa do Brasil, não vai jogar a Copa do Nordeste pelo regulamento atual e joga a própria Série A. Então, naturalmente, vai desviar foco. O mesmo vale para o Corinthians. Se o Corinthians focasse só na Série A, eu tenho convicção em afirmar que o Corinthians, no mínimo, seria 5º colocado nessa temporada. Mínimo, mínimo, mínimo. Só que o Corinthians desvia foco a todo momento e fica focando automaticamente na parte de Copa do Brasil, Copa Libertadores e abandona a Série A. Ó, vamos fazer aqui os 45 pontos e o que der, deu. Se a gente conseguir 50, 60, show de bola. Se não, tá tudo certo. Vamos focar em ganhar a Copa do Brasil, ou a Libertadores, ou a Sul-Americana, dependendo da temporada. E ó, só uma correção aqui, tá, gente? Os classificados para Libertadores são o campeão, o vice-líder, o 3º e o 4º colocado, de forma direta. O 5º colocado também garante vaga na pré-Libertadores. Mas não tem mais G6, tá? Não existe mais G6. O G6 ele pode existir se o campeão da Copa do Brasil estiver no G4 e aí o campeão da Libertadores, o campeão da Sul-Americana estiver no G4, aí depende de como é que vai ser o desenrolar da temporada, que pode ser que abram mais vagas. Só que o G6 que existia a temporada passada não existe. São 4 vagas diretas e uma vaga aí para pré-Libertadores apenas do 5º colocado. Bom, dito isso, vamos lá, tá, meus amigos? Começando aqui com o Atlético Paranaense. E antes que vocês não me venham aqui, porra, Lulu, e a temporada passada? Pega aí meu vídeo da tier list do ano passado. Eu só errei grotescamente o Mirassol, que eu achei que seria o Lanterna. E errei também no Internacional, que eu achei que brigaria pelo título, pela bola jogada, né? O Inter tava jogando muita bola no ano passado até junho. Junho não, até março, abril tava jogando muita bola, quando estava começando o Campeonato Brasileiro. Depois, o resto é história. Começou a degringolar e quase caiu para a Série B. Esses foram meus 2 erros grotescos. De resto, eu acertei praticamente tudo. Inclusive, cravei o Bahia e cravei o Vitória também. O Vitória ia brigar para não cair até a última rodada. E o Bahia ia para Libertadores e foi o que aconteceu. Bom, começando aqui com o Atlético Paranaense. Eu cravo, tá? O Atlético Paranaense não vai cair para a Série B.
Primeiro, tem um mando de campo muito forte, a Arena da Baixada pesa muito no campo da análise, não tem muito para onde correr. Segundo, eu acho que é um time que vai ter bons investimentos aí ao longo da temporada. Se o caldo estiver azedando, eu acho que o Atlético Paranaense vai ter mais recursos para contratar jogadores do que a Chapecoense, do que hipoteticamente o Vitória, do que o Remo, do que o Mirassol, do que talvez o Coritiba. Então eu diria que a galera ali que briga pelos 45 pontos, o Atlético Paranaense é um dos mais fortes em relação a poder de investimento. Eu acho que o Atlético Paranaense não cai para a Série B. Venceu na estreia contra o Internacional por 1-0. O Atlético Paranaense eu vejo que tem um elenco ali não tão estrelado, é um elenco assim, ok, de bons jogadores ali, mas é um elenco de G13 para baixo. Tem o Viveiros no ataque, que perdeu um gol claríssimo ontem, inclusive. Tem o Mendonça, tem o Portigi ali na volância, que é muito bom jogador. Tem Zapelli, ok, tem Santos no gol. Tipo, tem um timezinho ali arrumado. Gaston Benavides, ok, mas nada de muito extraordinário. Contratou Jadson, né, ex-Juventude, um ok da bola, um comum da bola, que é um bom marcador e só. Tem o Luiz Fernando, que é bom jogador. Tem o Esquivel também na lateral. Beleza. Tem bons jogadores, mas nada de extraordinário não. É um time ali de G13 para baixo. Eu não vou cravar a posição exata, mas vai, sei lá, 13ª colocação, 14ª posição aí para o Atlético Paranaense. Atlético Mineiro. E outra, o Atlético Paranaense só joga Série A e Copa do Brasil, só. Então não vai ter muitos outros campeonatos para desviar foco. Acho que o Atlético pode fazer um campeonato ali de certo modo estável, tá? E pode até pegar um G10 ali, um G11, G12, pegar uma vaga na Sul-Americana. Bom, vamos lá. Atlético Mineiro. O Galo é o tal negócio, né, gente? O elenco é bom. Se você for parar para analisar o elenco, contratou Renan Lodi para lateral, agregou qualidade, sem dúvidas nenhuma. Contratou Preciado também para jogar na lateral. O Guilherme Arana saiu, né? Ok, tem Hulk lá no ataque, tem Bernard, tem também Dudu, Gustavo Scarpa no meio campo. Cara, é um time bom, ponto. É um time que, se só focar na Série A e se o trabalho de São Paulo engrenar, pode até pegar G5, pode até pegar pré-Libertadores. Só que normalmente o Atlético Mineiro desvia muito foco. Copa do Brasil, Sul-Americana, desvia foco e faz um campeonato brasileiro sempre muito fraco. É um campeonato que escapa do rebaixamento matematicamente nas últimas rodadas. Foi assim nas últimas 2 temporadas, inclusive. Então, assim, acredito que o Galo deve fazer um campeonato ali de G12, tá? 12ª colocação pro Atlético Mineiro, porque vai desviar foco. Se der tudo certo, o Galo ele pega pré-Libertadores, G5 até G4 talvez. Dando tudo errado, o Galo termina como terminou no passado, fazendo 45 pontos, ficando em 15º, 14º, é por aí, porque o elenco do Galo é muito forte, é muito bom, mesmo com limitações físicas aí de Dudu, de Bernard, que já estão em reta final de carreira. Ainda assim, pô, pra quem tá ali do G10 pra baixo, são jogadores de primeiro escalão. Bahia vai pra Libertadores, viu? Não sei se em quinto ou em sexto. Eu tô nessa dúvida aqui, viu? Se abrir pré-Libertadores pro sexto colocado, eu acho que o Bahia vai ficar em sexto colocado. Se não abrir vaga na pré-Libertadores pra 6ª posição, aí eu já não boto minha mão no fogo que o Bahia vai. Então, assim, minha posição pro Bahia nesse ano, 6ª colocação. Eu acho que vai abrir vaga na pré-Libertadores, mais uma. O campeão da Copa do Brasil deve ficar no G4, ou o campeão da Libertadores deve estar no G4. Então acredito que o Bahia pega a 6ª colocação nessa temporada. E assim, eu só não coloco o Bahia um pouco mais aqui acima, aqui ó, porque vai desviar foco. Porque vai focar em Copa do Brasil. Vai focar um pouquinho em Libertadores também. E automaticamente vai ter que utilizar o time um pouco mais reserva. Utilizando o time um pouco mais reserva, naturalmente vai perder pontos. Que foi o que aconteceu no ano passado. E o Bahia foi 7º colocado ano passado, no ano retrasado 8º. Acho que agora, e vem no escadinha, né? 8º, 7º, eu acho que agora o Bahia vai bater 6ª colocação. Tem bons jogadores sim. Agregou um pouco mais de qualidade no elenco? Sim. Roman Gomes chegou, Santiago Ares saiu, agregou qualidade. Kaique tá saindo, Kike Oliveira chegou, agregou qualidade. O Bahia tá prestes a contratar Júnior Santos, saiu Lúcio Rodrigues. Beleza, Júnior Santos ali é um jogador que não vem de uma boa temporada do Galo, mas agrega qualidade no ataque também. Sanabria tá voltando de lesão, tem Pulga, Everton Ribeiro, tem Azevedo, Eric, Caio Alexandre, Juba. Então, o time do Bahia é muito bom, o elenco é bom e acredito que o Bahia vai fazer uma campanha ali de G10 para cima. Começou muito bem, vencendo do Corinthians por 2-1 e acho que a 6ª colocação para o Bahia é por aí. Se abrir pré, vai pegar.
Se não, vai ficar na Sul-Americana aí para a próxima temporada. Bom, o Bahia tem um ótimo elenco, tá? Mais uma vez. Régua passando do Bahia, Botafogo. Cara, o Botafogo com muitos problemas e instabilidades aí financeiras aí com a própria SAF de John Textor, que ninguém sabe onde é que ele tá, né? Eu fiz um react completo do de 0 a 10, vou deixar o link aqui no card, que eu deixei disponível só para os membros, talvez eu disponibilize aí para o público geral nas próximas horas, enfim, vou ver como é que eu faço isso, mas ainda assim o Botafogo tem um excelente elenco, tem um excelente time, tem um elenco bom ali para ficar na 10ª colocação nessa temporada. Coloco o Botafogo aqui na 10ª posição para ir para a Sul-Americana. Nem vou aqui alongar muito o debate no Botafogo, que tem o Alex Telles na lateral esquerda, perdeu o Marlon Freitas, que é uma peça importante na volância, mas tem o Alexander Barbosa, tem o Marçal, tem o Caio Pantaleão e tem outros bons zagueiros no elenco. Lá no ataque tem o Montoro, eu não sei como é que tá a situação contratual de Arthur Cabral, mas tem o Arthur Cabral no ataque também. Cara, tem bons jogadores de modo geral, é um bom time, sem dúvidas. Que tudo dando certo, o Botafogo vai pegar a 5ª colocação. Vai para pré-Libertadores. Tudo dando errado, vai ficar em 12º, 10º e vai pegar uma vaga na Sul-Americana. E também deve focar na Libertadores, né? Copa do Brasil também. Então, vai perdendo pontos naturalmente aí. Vejo que o elenco do Bahia, ele é mais forte do que o elenco do Botafogo. Elenco, tá? Assim como o do Atlético Mineiro. Por isso que eu coloco o Bahia um pouco na frente. Vamos lá, Chapecoense. A Chapecoense venceu ontem do Santos, viu, velho? 4 a 2. É isso mesmo, acredite se quiser, é surreal, né? Ê, Santos, rapaz, do jeito que tá o Santos. Cara, a Chapecoense eu acho que vai cair pra Série B. Esse aí eu cravo. Vai cair bem, viu? Assim, faltando 5 rodadas já tá rebaixado. O elenco é de uma limitação extrema. Se você for parar pra analisar os 11 da Chapecoense, eu vou até compartilhar aqui lá com vocês. Cara, o time é ruim, gente. Não tem muito mistério. Venceu ontem do Santos, parabéns, show de bola. Tem um trabalho do treinador, dá o pouso, encaixe e tudo mais. Mas o time da Chapecoense é esse aí, ó. Eduardo Doma, Vitor Caetano na zaga. Aí você tem, acho que é Léo Aragão no gol, se eu não me engano. Rafael Carvalheira, Camilo Walter Clar, Giovanni Augusto no meio, Ítalo Marcinho no ataque. Esse é o time da Chapecoense. Aí no banco tu tem o Jean Carlos, que entrou e fez gol ontem. Igor Meritão, que é um bom primeiro/segundo volante. Bolazzi, ex-Criciúma, ex-Cruzeiro também. Robert Santos, Perotti. Então assim, um time de operários que vai ter que suar muito a camisa para brigar para não cair até o final. E o trabalho de Dalpozo vai ter que ter um encaixe muito grande. O poder de investimento da Chapecoense é muito baixo. Então acho que vai sofrer muito durante boa parte do campeonato. Vai ter que ter muita união, muita batalha para fazer um campeonato ali, tudo dando certo, de 16ª colocação. Tudo deu errado, vai cair na lanterna. Acredito que a Chape é um dos fortíssimos candidatos a rebaixamento para a Série B. Bom, mas começou bem, hein? 4 a 2, venceu, convenceu e beleza, pegou um Santos também que... Eu posso puxar a pauta do Santos? Gente, esse time aí, esses 11 aí, é ridículo. Posso alongar o debate? É patético. Esse Santos é assustador. Esses 11 que iniciaram contra a Chapecoense, cai pra Série B. Se não cair pra Série B, briga pra não cair até a última rodada. Até a última gota de suor. Gabriel Brazão é bom goleiro. Aí você já começa. Luan Pérez, Alex Duarte, Igor Vinícius e Vinícius Lira. Isso é um time de Série B, assim, que briga pra não cair pra Série B. Zé Rafael, João Schmidt e Gabriel Menino. Tá ligado? É fraco, porra. É fraco, assim. Tipo, Zé Rafael é bom jogador, mas João Schmidt, Gabriel Menino, ok, ali e tal. Não são jogadores ruins, não, mas não tem nada de muito extraordinário nisso aí também, não, irmão. Até acho que Gabriel Menino melhora um pouco o patamar no meio campo do Santos. Com o Zé Rafael, pode dar um bom encaixe da liga. Mas quais foram as contratações do Santos? Gabriel Menino, Gabigol, Rony Rústico e só. Aí você vai ter ainda o retorno do Neymar aí. E lógico, se o Santos estiver brigando para não cair, mais uma vez até as últimas rodadas, o Santos vai contratar uns 3 bonecos para salvar o Santos da Série B. Ponto. A diretoria, o presidente, vai contratar os caras para salvar o Santos da Série B. Mas olha esse ataque. Cabageiro, Lautaro Dias e Miguelito. Tá de brincadeira, né, irmão? Tá de sacanagem. Até o Vitória, que eu critico muito aqui no canal, em relação ao elenco, o Vitória tem um elenco bem melhor do que isso aí. Um time, né? Os 11 ideais, hipotéticos.
do Vitória em comparação a esses 11 do Santos. Só que, lógico, aí tem o Gabriel Bontempo, tem o Roleta, tem o Barreal, tem o próprio Robinho Júnior, tem o Zé Ivaldo, que não foram escalados, não sei o porquê. Tem o Neymar, que vai voltar, tem o Rony, que vai melhorar a qualidade de grupo, sem dúvidas. Não acho que o Santos caia pra Série B, não, viu? Mas, com esse elenco aí, o trabalho de Vojvoda até agora fraco. Com muito otimismo, o Santos termina na 10ª colocação. Deu tudo certo, 10ª posição. Deu tudo errado, talvez uma queda para a Série B. Eu vou cravar aqui a 12ª posição para o Santos, hein? É aquela 12ª que o Santos vai flertar com a zona o tempo todo. Aí tem um sprint final ali de 3 vitórias seguidas, termina o campeonato na 12ª colocação. Corinthians. Gente, o Corinthians é isso aí que a gente já comentou no início do vídeo, né? O elenco do Corinthians, o time é excelente. Excelente. O problema do Corinthians é desvio de foco. Um time que tem Garro, aí Ranieri, Garro, Carídio, Breno Bidon, Depay, Yuri Alberto, Mateuzinho, Bidu, Hugo Souza, cara, mesmo oscilando, é um time muito bom, cara. Esse time aí é um time de G4 de Série A. Gabriel Paulista. Só que o que é que pesa pro Corinthians? Desvio de foco. Não é à toa que o Corinthians fez os últimos brasileiros bem fracos, bem abaixo, porque focou nas Copas. Há um tempo que o Corinthians já vem fazendo isso. Então, olhando o contexto geral do Corinthians, de tudo que vai disputar, do elenco que tem, do time que tem e tudo mais, eu colocaria ali o Corinthians na 10ª colocação, tá? Por volta disso. 11ª colocação. Talvez um pouquinho abaixo aqui do Botafogo, mas muito por ali, do G10 pra cima, tá? Mas tudo dando certo, G4, tudo dando errado, G12, G13. É mais ou menos por aí. Bom, aí vamos lá, vou botar aqui o Corinthians na frente do Botafogo. O time do Corinthians pra mim é melhor do que o do Botafogo. Vamos pro Coritiba. Cara, o Coritiba começou mal, hein? Começar perdendo pro Bragantino não é um bom recado, não. Não é um bom início, não. E o time do Coritiba é bem fraquinho do meio para trás. Tem um Morisco que é bom goleiro, mas olha o quarteto defensivo, com Tinga, Michael, Thiago e Bruno Melo. É muito fraco. William Oliveira, titular do Coritiba, de primeiro volante. Pelo amor de Deus. Aí tem Lucas Jonier, Sebastião Gomes e Josué, que foi expulso. Joaquim Lavega e Pedro Rocha. Esse é o time do Coritiba, que ainda vai ter um Breno Lopes entrando no segundo tempo, que é um ótimo jogador por sinal. Mas Fernando Sobral, ok. Moledo tá no Coritiba, eu nem sabia dessa. Assim, gente, é um time que vai brigar pra não cair, na teoria, até as últimas rodadas, viu? Desculpa aí, meus amigos do Coxa Branca, mas o cheiro da queda tá muito forte pairando no ar, viu? O Coritiba é SAF, né? Vai ter poder de investimento daqui pro final. Pode ser que o Coritiba não caia. Eu tô naquele limiar ali do 17º da 15º pro Coritiba, viu? Tô nessa faixa aqui pro Coritiba, bem lá na parte de baixo da tabela. Cabuloso. Cruzeiro contratou Gerson, Chico da Costa e até onde eu vi só, né? E Tite como treinador. Deve focar um pouco mais nas Copas esse ano, Libertadores, Copa do Brasil de novo. Vai desviar foco. O elenco do Cruzeiro para ser campeão da Série A é fraco. Já falei isso várias vezes. O time é excelente. O time é impecável quase. Agora, elenco, peças no banco de reservas para entrar e mudar patamar de jogo, como o Flamengo tem, como o Palmeiras, de certo modo, tem mais do que o Cruzeiro. Cruzeiro não tem, pô. Então, assim, eu tô a fim de colocar uma pré-Libertadores aqui pro Cruzeiro, viu? Eu só não coloco porque eu não consigo achar outros times na frente do Cruzeiro, assim, né? Aí eu vou colocar o Cruzeiro ali num G3, como ficou esse ano, G3, G4. Não acho que vai ser um grande perseguidor do título, não. Vai ficar ali rondando a 7, 8 pontos, 6 pontos o tempo todo. E deve pegar vaga na Libertadores na 4ª colocação, vai, pro Cruzeiro nessa temporada. O que fica aqui na minha cabeça é, porra, quem vai ser o terceiro e o quinto, né? Porque, assim, complicado, viu? Vamos lá. Flamengo, gente, chega com favoritismo para ser campeão mesmo. Perdeu na estreia aí, mas tem o melhor elenco, tem o melhor time no papel, elenco, treinador, desempenho, bola, jogada, tudo. Não tem o que contestar, não. Flamengo para ser campeão da Série A mais uma vez, infelizmente. O Palmeiras, eu já vou aqui dar o spoiler do Palmeiras.
Segundo lugar de novo, vai ser vice do Flamengo mais uma vez. O trabalho de Abel Ferreira é muito fraco nesse ano. O time joga mal sempre, mas ganha, né? Joga mal sempre, mas ganha. É a lá Abel Ferreira mesmo. Mas tá ganhando o jogo aí. Só tomou de 4 do Novo Horizontino, mas na média consegue ganhar jogos e brigar por títulos, né? Apesar de que foi vice de tudo ano passado, né? Então, assim, acredito que o Palmeiras vai fazer um Campeonato Brasileiro forte. Pode até ser campeão, sim, não descarto, mas com essa bola jogada não vai, não. Mas não vai mesmo. Empatou na estreia contra o Galo aí. Acho que o Palmeiras faz um campeonato de G4. Colocaria em segundo lugar, acho que tá de bom tamanho. Não me surpreenderia se o Palmeiras terminasse em terceiro ou quarto também. Mas qualquer coisa abaixo disso já é uma surpresa de certo modo, tá? Bom, Fluminense. O Flu tá bem, velho. Eu não acho que o Fluminense tem um super elenco. Acho que o Fluminense tem um bom time e é isso, cara. Assim, Fábio no gol, Samuel Xavier e René nas laterais, Freitas e James, Martinelli e Nonato, Canóbio, Lúcio Acosta e Kevin Serna e John Kennedy de ataque. Gente, excluam desempenho, excluam retrospecto recente que o Fluminense vem de 13 vitórias seguidas. Vamos analisar apenas esse time aí. Nunca que esse time é G3. Nunca que esse time é G4. Não dá pra colocar o Fluminense na quarta colocação. Não dá. Só que o trabalho do técnico em São Paulo, pô. Esqueci até o nome dele agora. Zubeldia. Só que Zubeldia vem fazendo um bom trabalho e o time tá encaixadinho, redondo e jogando muito bem no Maracanã. Então, eu vou de sexta colocação aqui pro Fluminense. Sexta não. Quinta colocação aqui pro Fluminense. Acho que tá de bom tamanho. Eu até acho o elenco do Bahia melhor do que o do Fluminense, tá? É isso mesmo. Eu acho o elenco melhor. O elenco, tá? E ainda perdeu o Thiago Silva na zaga, né? Que é uma peça importante. Mas contratou o Guilherme Arana, que pode ajudar bastante. Na temporada passada não foi bem no Galo, não. Mas, cara, aí teu banco é Everaldo, Facundo Bernal. Tá de brincadeira, né, irmão? Aí, beleza. Tem o Savarino, que é um ótimo jogador, vindo do Botafogo, sem dúvidas. E é isso, cara. Santi Moreno, deixa eu só chegar aqui quem é. Santi Moreno, eu não conheço muito bem, não. Nem posso opinar tanto. Então, assim, velho. É um time assim. Cara. Eu até acho talvez um equívoco de análise colocar o Fluminense na frente do Bahia, viu? Numa tier list. Acho que tem que estar na mesma prateleira. Como tiveram na temporada toda, basicamente, né? Foi bem semelhante a temporada dos dois, na Série A, na Copa do Brasil e tudo mais. De certo modo, foi bem semelhante. Bom, Grêmio, cara, o Grêmio começou perdendo pro próprio Fluminense. Eu acho que o elenco do Grêmio é um bom elenco, sim, tem um bom time, pelo menos, vai. Carlos Vinícius, Amuso, Ednilson, TT, Arthur, Dodi, tem o William também. Lá atrás tem o Everton, Bracinho de Jacaré, Wagner Leonardo, Gustavo Martins e tal. Marlon e João Pedro. Aí no banco tem Pavão, Marcos Rocha, André Henrique, William, José e Namorado. Nem conheço esse jogador. Cristal, Daravena, Noriega, Caio Paulista, Thiago e VR. É o que? Francês, é? Bom. Gente, o Grêmio é o tal negócio, né? Vai jogar Sul-Americana aí, beleza? Copa do Brasil e Série A, né, velho? Com esse elenco aí, bicho. É Sul-Americana, pô. É tipo 11º lugar. É bem a cara do Grêmio nessa temporada. Acho que é por volta disso. Vejo o Grêmio melhor do que o Santos. Talvez o Grêmio focando um pouco mais na Série A, com o Luiz Castro de treinador, podem extrair muito bem desse Grêmio. O Grêmio pode até bater um G6. Nada além disso. E sim, o Grêmio sempre traz 3, 4 bons reforços na janela de julho/agosto, né? Então, pode trazer um salto de qualidade legal pro Grêmio. O Grêmio pode surpreender e fazer uma boa Série A. Sem dúvidas. Mas, pelo que a gente viu aí nas últimas temporadas, briga do meio de tabela ali, 11º, é mais ou menos por aí. Mas tá bem, eu vou até além, viu? Eu vejo que o Grêmio tá bem melhor até do que o Santos, na minha opinião, no papel. Mas enfim, 11ª colocação pro Grêmio aí, tá? E o Internacional, rapaz, esse Internacional... Olha o elenco do Internacional. É o mesmo time que brigou pra não cair até a última rodada, gente. Não tem nada de muito diferente, não. É o mesmo time, até pior se brincar. Rocher no gol, Félix Torres, o Inter perdeu o Vitão, Bruno Gomes, Vitor Gabriel, Alexander Bernabé, Ronaldo, Bruno Henrique, Alan Patrick, Vitinho e Tabata e Borré. É isso. Olha o banco do Inter. Rodrigo Villagra, né? Villagra, enfim. Johan Carboneiro,
Paulinho Paula, Brian Aguirre, Raikkonen. E é isso, um bando de bagre aí no banco, a maioria. Então, assim, é um time que brigou para não cair até as últimas rodadas do ano passado. Agora com o Paulo Pesolano pode ser que ele faça um grande trabalho. Mas, velho, pra mim o Inter tá até um pouco abaixo do Grêmio, tá abaixo do Santos, tá na mesma prateleira do Santos aqui, tá? É ali, ó, 12º, flutuando muito por ali, tá, irmão? Sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º e 12º. É flutuando por ali, se não abrir o olho, é briga pra não cair pra Série B. É briga pra não cair pra Série B. E o Mirassol, gente, o elenco do Mirassol, eu não vou nem debater. Horroroso pra mim, mais uma vez, assim, time limitado tecnicamente, não vejo nada de muito brilho ali. No gol é Walter, na lateral esquerda Reinaldo foi mal, na dupla de zaga você tem João Vitor e teve agora o acréscimo, tenho até que checar depois o outro zagueiro do Mirassol, William Machado e Ceará. Na lateral direita Lucas Jamon, que saiu, né? Depois tem até que checar qual é o lateral direito do Mirassol. Aí na volância Yuri Lara com o segundo volante do Mirassol, cara, tem até que checar isso aqui também agora em vídeo. Não me recordo agora o segundo volante do Mirassol. José Aldo. Aí perdeu o Gabriel na meiuca, perdeu o Danielzinho de segundo volante, perdeu lá na zaga James pro Fluminense, perdeu o Lucas Ramon. Lá no ataque perdeu o Chico da Costa. Renato Marques lá no ataque. Na ponta esquerda é Alisson. Cara, é um time de uma limitação ímpar, assim. O time é limitado, gente. E pra mim vai cair pra Série B, tá? Esse ano, jogando mais competições, tendo 10, 15 jogos a mais no calendário, desviando o foco Copa do Brasil, em Libertadores. Eu acho que o Mirassol vai brigar pra não cair e pra mim vai cair pra Série B na 17ª colocação. O grande trunfo do Mirassol é Rafael Guanais. Que coloca aí o Mirassol num patamar que muitos até colocam aqui, ó, na mesma prateleira de Inter e Santos. Eu não coloco pelo baixo poder de investimento do Mirassol e pela baixa capacidade de grupo também. O elenco do Mirassol eu vejo muito limitado, muito fraco mesmo. Então, colocaria o Mirassol ali na 17ª colocação, vai cair para a Série B. Red Bull Bragantino é aquele campeonato xoxo de sempre, de 13ª colocação, por volta disso. De 10ª colocação, assim, é aqui, né, circulando, de 10 para baixo. O Bragantino ganhou do Coritiba, mas, porra, um elenco também bem ali, né? Ok. Cleiton, Gustavo Marques e Alex Vinícius, José Hurtado e Capixaba, Matheus Fernandes, Gabriel e Gustavinho, Lucas Barbosa, Sacha e Mosqueira. E é isso, banco, pelo amor de Deus, né? Falar de banco do Bragantino é loucura. Vinicinho, Marcelinho, não tem ninguém não, gente, sendo bem sério. Thiago Volpe. E é isso, esse é o banco do Bragantino. Mas é a Red Bull, né? Quando o caldo tiver, se o caldo tiver azedando, eles conseguem contratar 3 bonecos aí pro Bragantino não cair. O Bragantino não cai, assim como o Atlético Paranaense pra mim também não cai. Acho que vai fazer o campeonato ali de G13, G12, por aí. 13ª colocação aí pro Bragantino, carimbei, viu? Remo rebaixado pra Série B. Vou colocar aqui o Remo na... Tô em dúvida se na lanterna ou na vice-lanterna. Só pelo poder da torcida e Marcos Braz tá lá na diretoria, eu colocaria o Remo na 19ª colocação. O Remo que perdeu pro Vitória, sendo humilhado no segundo tempo, assim, foi atropelado. Não acho que o Remo tem um elenco tão ridículo assim pra cair tão rápido, mas é limitado, né? Pikachu, Patrick de Paula... são os destaques dos times ali do meio pra frente, hipoteticamente. Aleph Manga, isso. Aí Patrick e Dodô entraram no segundo tempo no jogo passado. Ainda vai ter o Zé Wellison entrando, Fábio Matheus também. Mas Cantígio... tem que ter muito encaixe aí nesse time pra não cair pra Série B, viu, gente? Difícil, duro. 19ª colocação aí pro Remo. E o São Paulo? Rapaz, o que é que o veterano faz, né, velho? O São Paulo que venceu ontem do Flamengo por 2-1 de virada, né? E eu até comentei isso aqui nos últimos vídeos e lives. Se você for pegar apenas o elenco, é impossível esse time cair. Elenco, tá? Peça por peça. Não cai nunca. Não tem a menor possibilidade de cair pra Série B. Não cai. Ponto. O time que tem Rafael Tolói, Lucas Moura, Pablo Maia, Ferreirinha, o Wendel no banco, esse time não cai nunca. Ponto. Isso é o banco do São Paulo. Beleza, né? Mil maravilhas, mas pra quem briga pra não cair, tá ótimo. Só que o problema do São Paulo é tudo, né?
todo o entorno, problema financeiro, dívida de salário, impeachment do presidente. Então, o cenário do São Paulo geral, ele é muito preocupante. Eu acho que o São Paulo faz um campeonato aqui de novo, de meio de tabela para baixo. Vai flutuar aqui, ó, G10 para baixo pro São Paulo, tá? Eu queria colocá-lo em 16º, brigando para não cair até a última rodada. Agora eu não vou negar que essa vitória contra o Flamengo já colocou outra perspectiva. O São Paulo um pouquinho aqui acima, viu? Ó, um São Paulo aqui, ó. No meio de Grêmio e Inter. Eu vou descer aqui um pouquinho... Eu vou descer um pouquinho o Inter aqui, viu, gente? Vou descer aqui um pouquinho o Internacional. Rapaz, o Santos é horroroso também, né? Meu Deus do céu. São dois times horrorosos. O Inter só joga a Série A, pô. Então o Santos é que tem que descer um pouco. O Inter só joga a Série A, tá, rapaziada? Nem Sul-Americana joga. Então, assim... O Inter pode fazer até um campeonato surpreendente de Série A, mas com esse elenco aí tem que melhorar bastante, viu? E o Vasco? O Vasco é aquela loucura de sempre, né, rapaz? Eu acho que o Vasco vai fazer aquele campeonato. Tem um bom time, perdeu o Ryan aí, contratou o Rojas, né, tal, rapaz, o Vasco, eu não vou negar que eu quero aguardar mais jogos do Vasco. Inclusive, eu vou assistir o jogo do Vasco hoje contra o Mirassol, pra ter uma noção melhor. Rapaz, difícil, viu, duro. O elenco do Vasco... o Vasco tem um bom time, né, com Léo Jardim no gol... Com Carlos Cuesta na zaga, Robert Renan, Piton, aí você tem na lateral direita Paulo Henrique, tem um Tietê ali no meio campo, Hugo Moura, bem contestado, bem criticado, né, beleza. Aí você tem na ponta esquerda o Nuno Moreira, na direita Andrés Gomes, Verrete e Ryan saíram do Vasco, então vamos ver como é que vai ser o encaixe de tudo isso aí, Coutinho no meio campo. Cara, aí o Vasco desvia foco, perde ponto na Série A, fica naquela loucura. O Vasco é um time muito maluco para se cravar. E aí, veja só, olha a loucura que a gente chegou. Falta um time aqui para complementar a terceira colocação. Falta um aqui, ó, para eu subir. Eu vou colocar aqui o Vasco na 9ª colocação da Série A, tá? 6º, 7º, 8º... Não, eu vou colocar aqui o Vasco na 9ª colocação da Série A. Falta um time para eu subir pro G4, pô. E eu, particularmente, hoje eu não consigo ter a convicção de nenhum. E o Vitória vai ser 16º colocado, tá? 13º, 4º, 5º, 6º. Vitória 16º colocado, brigando para não cair até a última rodada. Meu Z4 é Mirassol, Coritiba, Remo e Chapecoense. O 4º lugar eu vou... É difícil, cara, é difícil. Difícil, duro demais, velho. Não tenho convicção de nada aqui, cara, assim, pra cravar quem vai ser o 4º lugar. Eu tô em dúvida entre Bahia, Corinthians e Botafogo. Talvez suba o Fluminense aqui, suba um Bahia, né? Talvez é o mais justo. Pelo recorte de desempenho recente. E eu acho que o Fluminense tá muito até acima aí, viu? Eu não confio tanto nesse Fluminense aí, não. Apesar disso, vem jogando bem, né? Bom... Tá aí, tá, gente? A minha tier list aí pra essa temporada da Série A. Vamos ver se eu vou acertar essa temporada alguma coisa ou não. Aquele abraço. Valeu, rapaziada.